Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto antigo, mas com uma mensagem que ecoa forte até hoje. O capítulo 54 de Isaías. É uma verdadeira jornada sobre restauração e vamos descobrir juntos o que essa mensagem tão poderosa realmente significa. Olha, o capítulo já começa com uma ordem que, assim, faz a gente parar para pensar. É um comando para celebrar no meio do vazio, da perda. É um começo que levanta uma pergunta imediata. E é exatamente essa questão central que a gente vai desvendar aqui. É o grande paradoxo no coração dessa passagem. Para a gente entender a profundidade desse comando, primeiro precisamos olhar bem para o ponto de partida. Então, vamos lá. A primeira coisa é entender o que essa condição de esterilidade significava. Ela é a chave para a gente captar a dimensão do que estava sendo prometido. A gente precisa entender que, no contexto original, ser estéril era um símbolo de desesperança completa. Era uma vergonha pública, quase como uma maldição. Significava estar no fundo do poço, tanto em identidade quanto em propósito social. E aqui está o ponto crucial. A ordem para cantar não é uma negação dessa realidade dolorosa. Pelo contrário, é um ato radical de fé. É celebrar a promessa como se ela fosse mais certa, mais real do que as circunstâncias que os olhos podem ver. Bom, a partir daí, o texto dá uma primeira instrução bem prática em resposta a essa promessa. E é uma que exige uma ação bem audaciosa, uma preparação para algo que ainda não aconteceu. O texto usa essa imagem muito física de expandir uma tenda. São comandos bem concretos, sabe? Eles ilustram um chamado para se preparar para um crescimento que ainda não é visível. É uma ação física, baseada numa promessa espiritual. E isso mostra de um jeito incrível a diferença entre a nossa lógica humana e a fé ativa que o texto pede. A lógica diz: espera para ver, depois você age. A fé diz: age agora, porque a promessa já é certa. É preparar o espaço antes mesmo da bênção chegar. Mas tá, de onde vem essa esperança tão ousada? Qual é a base para essa preparação toda? A resposta está em quem faz a promessa e na aliança que ele estabelece. A primeira parte da razão é essa aqui. A relação descrita não é com uma divindade distante e fria, é com um marido, um parceiro íntimo, presente e totalmente comprometido. O Criador do universo se coloca num pacto de amor pessoal. E a escala desse compromisso é, uau, é impressionante. Ele é apresentado como algo mais permanente e estável do que as próprias fundações da Terra. Pensa só, montanhas e colinas podem ser abaladas, mas essa aliança de paz, não. O texto até nos lembra da famosa aliança que Deus fez com Noé, depois do dilúvio, para reforçar essa ideia de que ela é inquebrável. A ira divina é descrita como algo passageiro, de um momento, mas a misericórdia e a benignidade, essas são eternas. Ok, então como é que essa aliança toda se transforma em algo prático para o nosso futuro? Isso nos leva ao clímax do capítulo, a uma das promessas mais fortes de todo o texto. O texto fala de armas forjadas, uma linguagem antiga, né? Mas se a gente trouxer para os dias de hoje, o que seriam essas armas? Podem ser palavras que ferem, acusações injustas ou até aquelas batalhas silenciosas que a gente trava dentro da nossa própria mente. E aqui está a grande promessa. Mas percebam um detalhe crucial. O texto não diz que as armas não serão formadas. Elas serão. Planos serão feitos, palavras serão ditas. A promessa é que, no final das contas, elas não vão prosperar, não vão ter sucesso. E esse padrão de vitória sobre armas que pareciam invencíveis é um tema que a gente vê se repetindo. Aconteceu na história de José, na de Davi e, claro, de forma suprema na história de Jesus, onde a arma que parecia ser a derrota final, a cruz, se tornou palco da maior vitória de todas. O capítulo termina dizendo que essa vitória é a herança dos servos do Senhor. E a palavra herança é fundamental aqui. Porque pensa bem, herança não é algo que se conquista por esforço. É algo que se recebe por direito, por pertencer à família. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. Como a nossa forma de encarar os desafios mudaria se a gente enfrentasse cada conflito, não de uma posição de vítima, mas sim como alguém que é herdeiro de uma promessa de vitória final?